Efésios capítulo 4, versículo 29, a parte A diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. Podeis se assentar no nome de Jesus. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade que o Eterno nos concede de pregar a sua palavra. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe o pastor Nonato, sua esposa, toda a igreja. Jesus possa abençoar, tanto no estado do Pará como nos outros estados que a tenda foi alargada. Jesus possa abençoá-lo poderosamente. Deus abençoe meu amigo Maxwell pelo convite, Tiago, todos. Jesus possa abençoá-los. Minha esposa que está comigo, Deus abençoe. Pastor André, meu amigão, Jesus possa abençoá-lo. Uma satisfação. Queridos, prometo não ser extenso. Quem me conhece sabe, eu não gosto muito de ser extenso, mas não deixarei nada daquilo que o Eterno colocou ao meu coração para transmiti-lo essa noite. Aproximadamente 30 anos entre o encontro que Cristo teve com Paulo na estrada chamada Estrada da Graça, indo para Damasco para prender os cristãos. Aproximadamente 30 anos deste evento foi escrito a carta aos Efésios, pois 30 anos depois Paulo está já cansado, de fato, no corpo físico, mas a unção permanecia, a paixão era a mesma paixão que ele tinha quando, logo após aceitar Jesus, começou a pregar em Jerusalém, louco de fato, doido, varrido, com vontade de pregar o evangelho, com um anseio de ganhar almas para Cristo, percebendo que havia perdido tempo demais, sendo religioso extremista. Logo após, passa-se tempos e prisões, mas Paulo continua com a mesma paixão do começo. A unção mudou, porque o nível de unção cresceu, logo após a sua vida dedicada ao Eterno. E agora, no capítulo de número 4, escrito aos Efésios, esta carta em si é digitada, ou melhor dizendo, escrito a punho pelo apóstolo que está preso em Roma. Paulo passou por algumas prisões. Vocês lembram de Atos 16, Atos 23, Atos 28, que é a prisão que Paulo está em uma casa domiciliar, debaixo de jurisdição romana. Os guardas da guarda pretoriana estão ali com Paulo. E o que me chama a atenção é que essa prisão é diferente da prisão de 2 Timóteo capítulo 4, porque a prisão de 2 Timóteo capítulo 4 é a última prisão de Paulo. Paulo é preso no cárcere interior e ele mesmo pede a capa a Timóteo por causa do frio e da umidez daqueles cárceres. Aqui, logo após isto, Paulo é decapitado, segundo a história, por amor ao evangelho de Jesus Cristo. Porém, a prisão que Paulo escreve a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon é chamada de prisão domiciliar, porque aqui Paulo estava em uma casa alugada em Roma, e podia receber visitas. Ele recebeu Epafrodito, ele recebeu Tíquico, ele recebeu Onésimo, Timóteo também foi lá. E de fato o que me chama a atenção é que Paulo está preso, está mais precisando de ajuda do que aqueles que vão pedir ajuda, mas de fato Paulo ajuda mais os outros do que alguém ajuda ele, porque a prova de que a unção permeia o seu ser não é você pregar bem, é você ajudar alguém que a dor é mais sua do que aquele que você está ajudando. É você levantar alguém, de fato quem está precisando ser levantado é você. A prova de que a unção permanece não é eu pregar em grandes eventos, é de fato eu ter a certeza que eu posso estar sentindo a dor que for, eu tenho que curar alguém através da mensagem do evangelho. Oh glória! Isso aqui é muito sério. Paulo tinha isto em mente.
a paixão era a mesma, a unção era maior. E o que me chama a atenção, e a prova disto que a unção era maior, é só você ler Atos 18 e Atos 19. Atos capítulo 18, quando Paulo chega em Éfeso com Áquila e Príscila, porque eles haviam sido expulsados de Roma por Cláudio. Lembra que os judeus foram expulsados de Roma por causa de feito de alguns judeus que causaram tumulto em Roma. Cláudio expulsou eles. Entre esses judeus estava Áquila e Príscila. Paulo leva eles para Éfeso, e quando chega a Éfeso, Paulo tem uma unção. Paulo prega ali, legal, mas é expulso da cidade, as pessoas não aceitam muito. Mas quando chega em Atos 19, a unção que Paulo está é tão extraordinária, que é o único relato que você vai ver dizendo que os lenços e aventais de Paulo curavam. Atos capítulo 18, Paulo tem uma unção. Atos capítulo 19, a unção é maior do que a que Paulo tinha. Mas se você ler Atos 18, pastor André, diz assim: Paulo rapou a cabeça, porque tinha feito voto com o Senhor. É por isto que a unção é maior, porque Paulo percebeu: o nível de unção que eu tenho não está para debater com os demônios de Éfeso, mas eu farei um voto tão poderoso, que quando eu voltar nessa cidade, os demônios terão que se render diante do Evangelho de Jesus Cristo. Olhe para cá, irmãos. Paulo estava em uma unção tão extraordinária, que quando Paulo chega em Éfeso, na terceira viagem missionária, o seu segundo encontro com aqueles que haviam ou que habitavam em Éfeso, Paulo estava debaixo de tanta unção, que Atos 19 diz que os bruxos daquela época pegaram seus livros de artes mágicas, levaram para a praça da cidade, e se fosse somar, era dinheiro demais no valor aquisitivo daqueles livros. Tacaram fogo, e alguém perguntava: por que vocês estão tacando fogo nos livros de vocês? Por que vocês estão fazendo essas coisas? Eu não estou falando de macumbeiro, não sei nem se pode falar isso, hoje em dia está tudo misericórdia. Esses camarada que agia com artes mágicas, magia negra. Eu não estou falando desses, irmão, que abre uma casa, faz um salãozinho, vai lá, aí vem um rico lá, ele benze o rico. Não estou falando disso. Eu estou falando de magia negra, de bruxos poderosos, de bruxos que tinham poder para fazer gente correr. Vocês lembram do camarada que ficou possesso? Os 7 filhos de Seva disse: eu desconjuro em nome de Jesus. O endemoniado olhou e disse: rapaz, Jesus eu conheço, Paulo também, mas quem é você? A Bíblia diz que a peia foi tão grande que os camaradas fugiram, o camarada fugiu nu e ferido, mas diante de Paulo os camaradas tiveram que se render, porque não há demônio poderoso bastante que não se renda debaixo da unção que o Eterno depositou na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Eu vou ter que dizer isto: o território da tua casa só permanece duro se a unção não for contigo, porque se a unção do Eterno estiver, demônio terá que bater em retirada na unção do Espírito Santo. Olhe para cá, vai te alimentando aí, que a sobremesa já vai chegar. O que eu acho lindo é esse encontro de Paulo quando ele chega em Éfeso, esses 2 níveis de unção. Isso é extraordinário, revelando que nós possamos, que a fonte não seca, não é um rio, é um mar que devemos nos aprofundar, que não tem fim. Não tem fim. Sabe qual é o nosso erro? É que a gente quer, pastor Nonato, a sobremesa, mas a gente é os primeiros a sair da mesa. Sobremesa não é para quem chega primeiro, é para quem sai por último. Pegou isso? Entenda isto, pelo amor de Deus. Sobremesa não é para quem vem, ora 5 minutinhos e vai embora. Sobremesa é para aquele que está dizendo: eu não saio daqui enquanto o Senhor não revelar os teus mistérios a mim. Eu quero a unção do Espírito Santo. Oh glória. O nível de unção era maior. O nível de unção era maior. E o que eu acho lindo, é que se você lê o Novo Testamento a partir de Atos, você vai perceber que todos os apóstolos, tanto os escritores como aqueles que não foram profetas literários, que não foram apóstolos literários, que não escreveram, que não tiveram livros nem biografias, todos os apóstolos
que a Bíblia fala acerca deles. A maior necessidade da mensagem pregada era: primeiro lugar, vocês precisam aceitar Jesus. Segundo lugar, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Era isso. Aceitou Jesus? Batismo nas águas. Acabou de ser batizado? Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Essa era a maior proposta. Não tinha uma proposta maior logo após a conversão, a não ser a unção do Espírito Santo. Atos capítulo 8, quando Herodes alimenta o seu ego, logo após Satanás impulsioná-lo a perseguir a igreja, Filipe desce para Samaria. A religiosidade entre eles, a recha foi quebrada. Porque um samaritano dizia: nós somos capital do reino norte, Israel. Nós adoramos no monte, porque fizeram o templo no monte. Aí os judeus diziam: não, nós devemos adorar no templo. Temos por capital Jerusalém, e o templo é aqui que nós devemos ser adorados. A recha foi quebrada quando Jesus disse assim para a mulher samaritana: a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pode até estar debaixo d'água, se tiver em espírito, o Pai está recebendo a tua adoração. Pode ser num altar, no alto do monte, em cima da bicicleta, dentro do carro, não interessa. E Filipe chega com essa ideia em Samaria. Filipe chega com um evangelho extraordinário. A Bíblia diz que foi tanto poder, mas tanto poder, que Samaria pegou fogo. Aí Pedro ficou sabendo, mas João me disse: nós precisamos descer lá. Por quê? Eles já aceitaram Jesus. Agora, para eles permanecer crentes, eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Chegaram lá, oraram por eles. Aí a Bíblia diz assim: e eles foram cheios do Espírito Santo. Aí Simão olhou e disse: rapaz, esse negócio de Espírito Santo é bom, esse negócio de unção é bom. Aí perguntou: Pedro, como é que a gente faz? Quantos dólares quantos reais quantos euros para a gente comprar essa unção, para a gente acessar esse âmbito espiritual? Aí Pedro diz que você seja maldito junto com teu dinheiro. A unção do Espírito Santo ninguém se compra, se adquire com os joelhos no chão, com a boca no pó, com paixão no coração e com desejo de ser diferenciado na terra e fazer uma grande obra para a bendita glória do nome de Jesus. Era a maior necessidade. Era a maior necessidade. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Essa era a maior necessidade. Porque na mente dos apóstolos era: não tem como ser crente se não tiver a unção do Espírito Santo. Não tem como rejeitar as obras do inferno, permanecer diferenciado, com o nome escrito no livro da vida, se não tiver a unção do Espírito Santo. O que é isso, Eduardo? Leia. Se você ler o livro que fale os primeiros cristãos, você vai ver a história de Policarpo. Aproximadamente 90 anos ele tinha, possivelmente discípulo de João, que congregava na igreja de Esmirna, que faz parte de uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Esse camarada estava preso por causa do evangelho. Aí o imperador viu Roma alvoroçada, os algozes, os religiosos diziam: tem que matar Policarpo, ele é inimigo de César. Tiraram Policarpo da prisão, trouxeram até o imperador. Ele olhou com dó e disse: esse aqui é o inimigo de Roma? Um velho de 90 anos? Esse velho aqui não tem nada de inimigo. Chegou e disse: Policarpo, estão te dizendo que tu é inimigo de Roma, mas eu te digo uma coisa: negue a Jesus e adore a César. Ele olhou e disse: já fazem mais de 80 anos Jesus nunca me negou. Eu não negarei o meu rei e o meu salvador. Só alguém cheio do Espírito Santo é capaz de dar uma resposta desta. Traziam, pastor Nonato, as mães e traziam os filhos e diziam: olha, se você não negar esse Jesus, esse que morreu e você diz que ressuscitou, que é o presidente dessa seita, essa seita que é chamada de O Caminho, se você não negar, nós pegaremos os vossos filhos e colocaremos para servir de lanches e de alimento para leões, e servirão e serão escárnios, e servirão de escárnios e de riso para aqueles que estão no Coliseu. Pegavam os filhos e levavam para a arena e diziam: mães, negue ou os vossos filhos vão morrer. O amor de mãe falava alto, mas a unção falava mais alto. As mães diziam: não,
Deus não negou o seu filho para morrer por nós. Eu não negarei os meus filhos por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Só uma mãe cheia do Espírito Santo é capaz de doar a sua vida, a sua casa, por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Lembro-me bem de John Hus. John Hus pregava um evangelho parecido. E o evangelho que John Hus pregava era: quem salva é Jesus, Jesus é quem salva. Era o evangelho que os apóstolos pregaram. A alta cúpula religiosa do catolicismo romano diz: nós tem que parar esse camarada, nós tem que matar ele. Levaram John Hus e diz: tu tem que negar o Salvador, que você chama de Salvador. Para de ser herege, cara, para de pregar isso. John Hus olhou e disse: eu não posso parar não. Trouxeram John Hus para a praça, atearam fogo nele e disse: negue. Ele disse: eu não vou negar, mas eu tenho uma coisa para declarar. Era o Espírito usando John Hus para dizer: vocês estão matando um ganso, porque Hus significa ganso. Mas daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne que vocês não poderão matar. Mais de 100 anos depois, Deus levantou Martinho Lutero. Martinho Lutero olhou e disse: esse negócio não condiz com a Bíblia, porque eles pregavam dizendo: a indulgência é o que deve ser pregado, porque se foi para o inferno pode ir para o céu. Lutero olhou e viu em Romanos dizendo: não é indulgências que paga a salvação foi comprada no Calvário pelo sangue do Cristo eterno. Eu sinto graça de Deus aqui esta noite. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Só o Espírito Santo faz essas coisas. Só alguém cheio do Espírito é capaz de fazer isto. É por isso que os apóstolos tinham essa necessidade. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Era a mensagem central logo após a conversão. Vocês precisam pegar fogo. A prova disso é quando Paulo chega em Éfeso. A primeira coisa que ele encontra é com alguns cristãos que não conheciam o Espírito Santo. Paulo olhou e diz: vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Não, nós nem ouvimos falar. O que vocês sabem então? A única coisa que nós sabemos é do batismo de João. A Bíblia diz que Jesus batizou, que Paulo batizou eles em nome de Jesus. E a Bíblia diz assim: e Paulo impôs as mãos sobre eles, e veio sobre eles, isso aqui é lindo, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas e a profetizarem. O que é isso? Falar em outras línguas de fato, é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Paulo disse isso em 1 Coríntios 14: quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ô irmão, se nós entendêssemos que ferramenta linda de oração é o dom de línguas, a igreja estaria mais poderosa. Por quê? Porque o Lucas faz questão de falar? Falou em línguas e profetizou. Falar em línguas edifica-se a si mesmo. Profetizar edifica toda a comunidade. Sabe o que Paulo estava dizendo? Quando o Espírito Santo cai, ele edifica tanto um como toda a comunidade, sendo edificada pelo poder do Espírito Santo. Só não é edificado quem não quiser, porque Deus edifica tanto no singular como no plural. Deus edifica tanto o profeta como aqueles que ouvem um profeta. O desejo do Espírito Santo é que nós entendamos essas coisas. Mas olha para cá, vai se alimentando aí. Essa era a maior necessidade dos apóstolos. É por isto que Paulo gasta 3 capítulos para tratar acerca de como deve viver um cristão que aceitou a Jesus. Capítulo 1, 2 e 3 de Efésios trata acerca de assuntos teológicos. Paulo começa a falar da barreira que foi derrubada no Calvário. Aqui não existe o judeu nem gentil, é a igreja, é um povo que Deus estabeleceu, é o corpo de Cristo e etc. Mas quando chega no capítulo 4, 5 e 6, o teor da mensagem muda. Paulo começa a falar de assuntos práticos. Aí ele diz assim no capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho, que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Percebeu que quando é para falar da vida do cristão na terra, Paulo não utiliza assuntos teológicos. Paulo fala de assuntos práticos. E olha e diz: vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. A expressão ser cheio do Espírito Santo aqui no grego traz a ideia de alguém que é cheio todos os dias. Isso aqui é lindo. Mas quando chega no capítulo 4, versículo 29, Paulo começa a olhar
e dizer aos irmãos: olha, vocês que dizem ser cheios do Espírito Santo, na boca de vocês não pode haver nenhuma palavra torpe. E é aqui que eu começo e já termino. O que significa a palavra torpe, Eduardo? Palavra torpe do grego que significa sapros. Traz a ideia de uma fruta que se estragou, de uma carne que apodreceu. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: vocês, se falarem coisas que não prestam, vocês estarão tão mortos espirituais que estarão fedendo a podre. É isto que Paulo está dizendo. O que entristece o espírito não é outra coisa senão um crente que se assenta em roda para falar coisas que não prestam, para falar de assuntos que não condiz com o eterno. E olhe para cá, já eu mexo nesse assunto aqui. Isso aqui é tão sério, pastor André, mas tão sério que a gente não está percebendo que sorrateiramente esse espírito está entrando dentro de muitas igrejas, através de muitos crentes. E não é de hoje não, é desde o tempo de Paulo, é desde o tempo de Cristo, e muito antes de Cristo, do seu ministério estabelecido na terra. Porque pessoas que começaram a atrair coisas horrendas para dentro da igreja, e é essas pessoas que mais se denominam ser cheias do Espírito Santo, são essas pessoas que mais se denominam ser usados pelo Espírito Santo. Aí você olha para a pessoa e percebe que a boca e o coração estão interligados, que a fala não condiz com o testemunho, que a pregação não condiz com a convivência logo após descer de púlpito. Por quê? Porque boca e coração estão interligados. Foi Jesus que disse isto. A boca fala o que o coração está cheio. O que Jesus está dizendo é: conforme as tuas palavras, nós detectaremos a sua saúde. Isso aqui é muito sério. É só nós olhar para a Inglaterra, irmão. Lembra que Inglaterra foi palco dos maiores avivamentos. Lembra que Spurgeon pregava para 6.000 pessoas no grande templo metropolitano em Londres. Lembra que John Wesley, Charles Finney e muitos outros, Whitfield, Carlos Finney, e aí eu não tenho tempo para falar do nome deles e nem do que eles fizeram. Perceba que a Inglaterra foi um dos palcos onde Deus mais se manifestou na terra, onde o Eterno varreu, quebrou correntes, e o nome dele foi glorificado. Passou-se o período pós, chegou-se o período pós-avivamento. Aí você olha hoje na Inglaterra, eu estava vendo uma estatística: 70% dos jovens da Inglaterra, de uma nação, não acreditam em nada. Não acredita em nada, em espiritismo, em cristianismo, não acredita em nada, e a gente se pergunta: meu Deus, foi o palco dos maiores avivamentos. Era para ver jovens falando em línguas estranhas, era para ver jovens em cada esquina evangelizando, era para ver jovens ganhando alma. Não acredita em nada. É 70% de jovens de uma nação, irmão. Está entendendo isto? 70% da Inglaterra dos jovens não acreditam em nada. E a gente pergunta por quê? Porque o Espírito Santo começou a ser expulso, o pecado começou a se tornar natural. Eu vi o pastor Marcos Melo falando uma verdade, e é verdade mesmo. Às vezes a gente é tão hipócrita que a gente quer amar mais do que Jesus, pastor Nonato. O camarada adultera 100 vezes, aí 100 vezes a gente fica com misericórdia. Oh Jesus, irmão, pelo amor de Deus, eu prego restauração, creio nisto. Mas esse negócio de ficar brincando com o pecado, o primeiro grau para Deus te perdoar é arrependimento. Se não houver arrependimento, o teu lugar é o inferno, e ponto final. Conversa encerrada. Foi isso que aconteceu na Inglaterra. O camarada pecava, não tem nada não. Aí David Wilkerson diz assim: em um ano, 12 grandes templos na Inglaterra foram fechados. Ele utiliza, pastor Nonato, até a expressão desconsagrados. Por quê? Se tornou boate. Templo com 3.000 pessoas se tornou casas de noite, clubes da noite, se tornou bares. Aí você vai ler o livro e pergunta: por que isso aconteceu? Homens carnais começaram a assumir a tribuna. Os sinais começaram a desaparecer do meio da igreja. Deus já não batizava mais, porque os homens que estavam no altar eram homens que tinham palavra torpe na sua boca.
aplaudia assuntos que o Eterno não aplaudia, abraçava pessoas que o Espírito Santo não abraçava. Porque, Eduardo, se não se arrepender, não vai saber o que é novo nascimento. Foi por isso que Jesus disse para Nicodemos: te convém nascer de novo, porque no reino não entra bonzinho. O reino é lugar de pecador arrependido, que foi lavado pelo sangue do Eterno Jesus. Olhe para cá, para que você entenda uma coisa: a glória foi embora, homens carnais assumiram a tribuna, a glória foi varrida da Inglaterra. E se nós não tomarmos cuidado, senhoras e senhores, vai acontecer a mesma coisa com o Brasil. Se nós não nos posicionarmos como crente, não adianta nada tu ler o livro Os Heróis da Fé, não adianta nada tu ler Generais de Deus, até de todo o coração, até que nada mais importe, etc. Se você não viver o que os camaradas viveram, se você não orar como eles oravam, não vai acontecer nada. Tu vai ser um bom leitor, tu vai ser um bom teólogo, com a mente iluminada, mas com o coração apagado. O Eterno quer tacar fogo no teu coração esta noite. Irmãos, eu sinto muita graça de Deus aqui. Levante as tuas mãos aos céus, por favor. Eu sinto muita unção. Deus vai tacar fogo nas tuas mãos esta noite aqui. Deus vai incendiar o teu coração a partir de hoje. Tu não vai só falar, a prática vai ver a tua vivência. O quarto vai ver o teu gemido orando. Terá rastro no alto daquele monte. Tu vai voltar a jejuar. O Espírito não quer se entristecer contigo. Ele quer te usar esta noite aqui. Olhe para cá. Olhe para cá, olhe para cá. Olhe para cá. Por que Paulo está falando isso, irmão? Paulo está dizendo: lembra quem vocês eram. Palavra torpe aqui traz a ideia de palavras que vocês falavam quando vocês não eram crentes. Irmão, isso aqui é muito forte demais. Sabe o que Paulo está dizendo? Lembra que vocês não valiam nada. Foi o Espírito Santo que foi atrás de vocês. Estava com a cara cheia de droga nas ruas, estava nos baile funk, com a cara cheia de cachaça, de álcool, fazia o que queria com você. O Espírito Santo entrou lá, pegou o nome de prostituta que você tinha e colocou sobre você o nome de mulher de Deus, te encheu do Espírito Santo. Aí agora tu quer sentar em roda, aplaudir coisas que o amado não aplaude. Como isso pode acontecer? Tu era um jovem que todo mundo dizia: vai amanhecer com a boca cheia de formiga. Experimenta aqui. O Eterno disse: não, eu tenho um projeto com ele. Te salvou, te deu um nome escrito no livro da vida. Aí agora você vem aplaudir coisas que o Eterno não aplaude. Como é que tu consegue te alegrar vendo que o Espírito Santo está triste? Irmãos, eu sinto um temor tão grande aqui, pastor Edson. Deus marcou uma audiência contigo aqui hoje. O Eterno está dizendo: foi você que se afastou. Não fui eu que deixei o pé daquela cama. Foi você que não orou mais com gemidos e lágrimas. Foi você que sentou na roda dos escarnecedores. Foi você que aceitou convites que eu disse que não era para você aceitar. É você que está namorando com gente que eu disse que não era para você namorar. É você que fez aliança com gente que não era para fazer. Mas esta noite eu marquei uma audiência contigo. Eu vou quebrar essas alianças. Eu vou romper você do meio deste grupo. Mas a minha intimidade será restaurada. A graça do Eterno aqui. Há uma graça do Espírito fluindo.
Só se puder, só se puder. Procure a mão do teu irmão, só se puder. Eu sinto muito do amado aqui. Pegue na mão do teu irmão, sentado mesmo. Feche os teus olhos por alguns minutos. Feche os teus olhos por alguns minutos, por favor. O Eterno marcou uma aliança contigo, uma audiência contigo esta noite. Por alguns minutos eu vou deixar você falar com Ele, porque Ele marcou a abertura deste congresso para arrancar da tua boca tudo que não presta, para arrancar do coração a ansiedade, a depressão e a frustração que foi atraída porque você deixou de ouvi-lo. Oh, meu amado, tu estás aqui. Não me entristeçais o Espírito Santo, senão você vai apagar ele dentro de você. Lembra quem tu era, moça, lembra quem tu era, rapaz. O Eterno te deu uma oportunidade. O Eterno riscou teu nome do livro da acusação e escreveu no livro da vida. O Eterno te fez ser livre nele. Como é que pode, Josafá, tu fazer aliança com Acabe? Esta noite o Eterno marcou uma audiência contigo. Eu te quero de volta, diz o Senhor. O que é isso? Eu te quero no altar. Eu te quero no lugar da oração. Eu te quero no ambiente da unção. Eu te quero com os olhos encharcados pelas lágrimas. Meu Deus do céu. Irmãos, eu vou deixar você conversar com Ele. Há uma graça que flui aqui por alguns minutos, por favor. Eu não te marquei para estar neste grupo. Eu não te dei unção para fazer parte da multidão. Eu te chamei para ser reservado, separado, porque eu não dou pérolas a porco, eu só dou pérolas a príncipes. E o Eterno está dizendo: eu te arranco deste grupo hoje e te encho da minha unção de novo. Pega, meu filho, pega, meu filho. A graça do Eterno aqui, fica à vontade para receber. Olhe para cá. Pastor Nonato, o senhor sabe muito mais do que eu. Mas eu sou crente desde criança. Eu comecei cantando na igreja. E eu via, pastor Nonato, os cultos como é que era. Não tinha um culto que Deus não batizava com o Espírito Santo. Não tinha um culto que Deus não fazia grandezas na terra. Às vezes não tinha caixa de som. Eu morava em Serra Azul, isso em 2008. Lá não tinha caixa de som porque era colônia velha, a energia não tinha chegado. O pastor José Bento colocava o lampião e a gente ouvia a mensagem do Evangelho. Eu me lembro que nos cultos as irmãs falavam em línguas estranhas. Eu ficava: meu Deus, o que é isso aí mesmo que essas irmãs estão falando? A unção tomava de conta daquele pequeno ambiente. Aí a gente olha para os nossos cultos. Muitas vezes a gente é interessado por tudo menos pela unção. A gente chama de religioso aquelas pessoas que dizem: eu vou orar para ver se o Espírito Santo quer que eu vá bem no mercado. Os nossos pais faziam. Os mais velhos que estão aqui sabem que os nossos pais eram tão extremistas que mulheres não podiam andar de bicicleta. Mas Deus levantava paralíticos. Deus curava os enfermos. Deus libertava gente de legiões de demônios.
E a pergunta é por quê? É que eles tinham tanto medo de perder o Espírito Santo, que acabava sendo religioso demais. Eu sou mais antes ser um religioso cheio, como alguns dizem por aí, do que ser um liberalista vazio do Espírito. Isso aqui é sério demais. Isso aqui é sério. Às vezes eu sei que tem religiosidade que só Jesus. Eu estou falando de um conservadorismo que os nossos pais tinham e que viam coisas extraordinárias acontecer. Aí sabe o que é que está acontecendo, pastor Nonato? Teólogos da Assembleia de Deus estudando para tentar abafar o Espírito Santo na igreja. Irmãos, eu não estou falando de teólogos adventistas e etc. Não, calvinistas e etc. Não, eu estou falando de teólogos arminianos, pentecostais, que começam a dizer: esse negócio de marchar na igreja, isso é feio. O Espírito Santo não faz isso. É decência e ordem. Não sabe nem que contexto está falando desse negócio de decência e ordem. Não, essas coisas têm que ser assim. E o Espírito Santo está sendo expulso. Aí eles falam essas coisas, mas não é crente quando senta numa roda para falar mal dos outros, quando senta em uma roda para falar de intimidade de quatro paredes para outras pessoas. Isso é nojento, meu irmão. Tu tá podre demais. Tu tá pensando que é o santarrão, e o Eterno está dizendo: tu só é um sepulcro caiado. Tu não tem nada de Espírito Santo. Faz tempo que a chama se apagou. Porque um homem sem um Espírito é como um tabernáculo sem o candelabro. Isso aqui é muito forte. Candelabro é um símbolo do Espírito na vida de um crente, que ilumina todo o seu ser. Sabe qual é o desejo do Eterno? É levantar homens que ainda tem coragem de apontar o dedo na cara do pregador adulto e dizer: desça do altar. O altar é santo e não é lugar de profano estar pregando. Eu me lembro disto, que Deus levantava irmãzinhas que iam marchando no meio da igreja e dizia: desce daí, adúltero, desce daí, caloteiro. O altar é de lugar de homens cheios da unção do Espírito Santo. Oh, como eu tenho saudade disto. Oh, como eu quero que isso volte. Oh, como eu desejo que as línguas estranhas voltem para as nossas reuniões. Oh, como eu desejo que o Eterno volte a batizar. Oh, meu Jesus, eu sinto graça do Eterno aqui. Deus te quer de volta. Deus me fez fazer esse arrudeio todinho só para te dizer que Ele te quer de volta. O amado não te encheu à toa. Ele não acendeu uma chama no teu coração para tu ser mais um. Pega isso e guarda no teu coração. Deus só dá muito para quem Ele pode confiar. Eduardo, isso não é bíblico? É bíblico. Saul, a Bíblia não fala a quantidade de unção, mas para Davi, Deus fala: enche o chifre de azeite e vem. Porque eu só dou muito para quem eu posso confiar. Como é que o Eterno confiou em ti uma grande unção, e tu não está vendo essa unção indo embora por causa das amizades e das conversações que você está praticando? Como é que você consegue se alegrar com isto? Como é que você não parou para perceber que faz tempo que o Eterno não tem liberdade para fluir na sua vida? Como é que você não parou para perceber que faz tempo que Ele já não fala mais na tua boca, não cura mais através das tuas mãos, e muito menos te visita? Não é porque Ele não quer, é você que não deixa. Tu estás abafando a operação do Eterno no teu ser e não está percebendo. Tu entrou no grupo, tu até não fala mal, mas tu começa a concordar com aquilo que os outros estão falando, e você não está percebendo que aquilo vai abrindo uma brecha no vaso e a unção vai escorrendo. Alguém disse para mim, pastor André, pastor Marcos Melo, disse: Carlinhos, abra mão de tudo que pode sugar a unção. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Abra mão de tudo que suga a intimidade. Se é esse namorado velho que passa a mão onde não deve, é namorado como se fosse marido, o Eterno está dizendo: larga esse camarada hoje.
abandona ele agora. Sim, Eduardo, mas é não sei o que, ele está vindo para a igreja só por causa de mim, mas eu prego para ele não quer nada com Jesus. Larga esse camarada de mão, larga essa moça que já te chamou para ir para a cama e está vendo que tu é pregador, está vendo que tu é profeta, está vendo que tu tem chamada. Abandona isto, vai sugar a unção que Deus te deu. O Eterno está dizendo esta noite: abandona todas essas coisas, que o fogo permanecerá aceso no teu ser. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não se apagará. Fica de pé, por favor. Fica de pé. Procure um companheiro ou uma companheira. Pegue na mão dele, na mão dela, por favor. Oh, irmãos, o Eterno está aqui. Tem tanta gente que vai voltar para casa com a aliança restaurada a partir de hoje. Feche os teus olhos, segure na mão do teu irmão. Feche os teus olhos por alguns minutos, por favor. E diga: Espírito Santo, tudo o que eu quero é não te entristecer. Porque se eu te entristecer, eu te apago dentro de mim. Tudo que eu quero é andar fluindo no teu Espírito. Tudo que eu quero é andar cheio da tua glória. Eu vou sair daquele grupo, eu vou sair daquelas amizades e dizer: eu quero ser usado este ano. Eu quero ser o próximo avivalista que o Senhor vai levantar. Eu quero ser o próximo profeta que o Senhor vai levantar para proferir palavras eternas nessa nação. Por alguns minutos, por favor. Você que é batizado com o Espírito Santo, comece a orar em línguas agora. Você que não é batizado, a oportunidade é hoje. Eu não batizo ninguém, mas o batizador está presente aqui. Eu te convido por alguns minutos agora. Isso. Sorry. Deus marcou esta noite para reatar a amizade contigo. Há um fluir do Espírito aqui, irmão. Alianças sendo renovadas esta noite. Há uma unção sendo renovada esta noite. Há uma intimidade sendo restaurada aqui. Meu Deus do céu. Por gentileza, te destrava aí e comece a conversar com o Eterno aqui agora. Agora. Há muita graça do Espírito fluindo neste ambiente. Satanás não vai te ver caído e apagado. Ele vai ter que te ver de pé, cheio da glória do Espírito. Cheio. Ore por alguns minutos agora. Meu Deus do céu. Chorabada, quebra, charada. Isso. Sora agora, sora. Derrama o teu coração diante dele. Deus quer mudar o teu paladar espiritual. Deus quer mudar as palavras espirituais. Deus quer mudar as tuas atitudes. Deus quer mudar a tua convivência. Quebra a rotina a partir de hoje. Volte a levantar pelas madrugadas de novo. Volte a ler Bíblia de novo. Volte a subir monte de novo. Volte a jejuar. Volte a ser cheio do Espírito. Meu Deus do céu. Que é isso aqui? Pega essa graça que está descendo, meu filho. Pega aí. Seja cheio dessa glória aqui agora. Cheio agora. Cheio agora. Cheio agora. Cheio agora. O Espírito marcou esta noite para te trazer de volta. Eu vou deixar você conversar com ele. Isso. Meu Pai do céu.
Eu te quero de volta. Eu te quero de volta. Porque tu me entristeceu, porque você me abandonou. Eu te quero de volta. Eu quero você, o jovem que você era, cheio da minha glória. A moça que você era, andava em santidade, em verdade. A mulher que você era, profeta na terra. O eterno te quer de volta. O eterno te quer de volta. É a noite de voltar a ser. O eterno disse que você seria. Volte. Eu já termino. Mas só se puder. Só se puder. Abrace alguém que tem intimidade. Eu já termino. E diga para ele: não me entristeçais, o Espírito Santo. Abrace alguém e diga: não me entristeça, o amado. Não me entristeça. Isso. Há um temor do eterno aqui, irmão. Urabadara calabashorabai. Rebe aclama chora kaba shurabai. Uribiara badaba gaba kaba rabadagaba shuragai. Irmão, que glória é essa que está aqui mesmo? Urihebe acaba chora dana badaba shuragai. Irmão, não sei aí, mas aqui está pegando fogo. Recebe essa graça que está descendo aqui agora. Pega, meu filho, fica à vontade para ser cheio dessa glória que está aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso. Urabara calabashura badagabashura. Eu encerro fazendo um convite especial. Aonde está a primeira pessoa que de fato sabe que necessita aceitar Jesus como seu Salvador? A oportunidade agora. O eterno te quer de volta. Chega de ser bastardo, ele quer te chamar de filho. Quer te fazer membro da família dele. Onde está a primeira pessoa que deseja aceitar Jesus? Sai do seu lugar e vem aqui à frente agora. Nós vamos orar por você. Tua vida nunca mais será a mesma. O eterno vai tirar a venda dos teus olhos. Vai dizer aos teus ouvidos: Efatá, e eles se abrirão para a voz do eterno. Eu te digo esta noite, a oportunidade é esta. Deus quer te arrancar desse lamaçal de pecado. Deus quer te fazer filho dele. Aonde está? Eu faço isso a outro grupo. Alguém que é crente e que sabe que precisa reconciliar. A oportunidade agora. Eduardo, eu preciso reconciliar. Glória a Deus. Eu preciso reconciliar hoje. Eu não quero andar entristecendo o meu amado. Venha, meu irmão, venha, a oportunidade agora. O eterno quer reatar a amizade contigo de novo. Ele quer ser a centralidade no teu ser, a centralidade na tua alma, no teu corpo e no teu espírito. Isso. É vergonhoso é o livro ser aberto e teu nome não foi achado escrito lá. Isto é vergonhoso. Isso. Deixa vir, irmão. Eu estou com vergonha. Não foi este que você está com vergonha, que te comprou na cruz. Foi Jesus. E é Jesus que está dizendo: eu te quero de volta. Oh, meu amado, tu estás aqui. Venha. Deus quer trazer refrigério para a tua alma.
Deus quer te levar para outro nível de unção. Deus quer te levar para uma intimidade maior. A partir de hoje, o que entristece o Espírito também vai te entristecer. A partir de hoje, aquilo que o Espírito não quer que você faça, você não vai fazer. A partir de hoje, aquilo que alegra o amado também alegrará a tua alma. O Eterno te quer de volta. Venha, venha. Isso. Meu Deus.